Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira. Pois é, começamos mais um dia. Graças ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, não só no amanhecer desta quinta, mas no decorrer de todo o dia e no restante desta semana. Que o Senhor possa abençoar tua casa, sua família, seus empreendimentos, sua vida profissional, em todas as áreas que você seja abençoado por Deus. Pois bem, eu encontro um versículo no capítulo 16 de 1 Samuel que merece uma reflexão. Ele diz o seguinte: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha que versículo tremendo. Escute com atenção. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, queridos, eu já tenho muito tempo que eu aprendi a ter um outro olhar sobre aquilo que de fato deve me impressionar quando eu olho para alguma coisa ou para alguém. Quando eu estudei filosofia, uma das áreas que a filosofia estuda é a estética, o conceito da beleza, o conceito do belo, o que de fato é belo. Beleza, na verdade, é algo muito relativo porque ela depende de quem vê. Ela depende muito dos olhos de quem está vendo. Então já faz muito tempo que Deus me ensinou sobre a importância de não me impressionar com as aparências. As aparências não é mais algo que me impressiona hoje. As aparências, elas simplesmente são aparências. Nós vemos uma geração tão preocupada com a aparência, mas muito preocupada com a questão do caráter, com a questão do seu conhecimento. Nós vemos pessoas às vezes tão lindas fisicamente, mas de uma mente tão pequena, tão medíocre, tão sem conhecimento, tão indouta, tão inculta, que nos assusta às vezes. É aquele popular aquela popular expressão: nossa, quando ela ou ele era tão bonito, quando abriu a boca estragou tudo. Então, apenas quando nos damos ao trabalho de irmos além da superficialidade da aparência, é que nós nos deparamos às vezes com preciosidades, ou também com coisas terríveis, perversidades que existem só por detrás daquela fachada que nós só vamos ver depois que nós passamos pela casca, pela aparência. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que valoriza o que está diante dos olhos e não se importa nem um pouco com a essência, não está muito focada na essência. E Deus usa esse texto para nos ensinar. Deus usa esse texto, Deus fala aqui nesse texto, orientando Samuel a forma que de fato ele vê as coisas, que não é como o homem vê. Sabe, queridos, eu tenho me surpreendido com tanta bondade, generosidade, humildade, às vezes em pessoas que eu jamais imaginava ser assim. Pessoas que aparentemente eram frias, rudes, grosseiras, agressivas. É como Sansão fala que da ferocidade sairia a doçura. É quando ele encontra aquele favo de mel numa carcaça de leão. Tem muitas pessoas por aí que parecem verdadeiros leões, mas quando nós as conhecemos mais profundamente, são verdadeiros favos de mel. Então é preciso que nós venhamos ter muita prudência, muita sabedoria e decidamos de fato irmos além do que se vê. Sabe, nós precisamos ir além da primeira impressão. Não julgarmos pela primeira impressão, não avaliarmos, não emitirmos juízo quando temos apenas um olhar superficial daquilo ou da pessoa que está à nossa frente. O profeta Samuel passou por isso. Ele foi desafiado por Deus, escute isso. Ele foi desafiado por Deus para escolher, para ir lá e ungir o futuro rei de Israel. Só que não dentro da perspectiva humana agora. Porque os homens, quando olharam
pela ótica humana, escolheram errado. Escolheram Saul, grande, belo, se destacava entre todos, mas foi terrível para Israel. E Deus desafia Samuel agora a ir além da perspectiva do olhar humano. Enquanto ele pensava que o rei seria um camarada alto, forte, bonitão, todo arrojado, cheio de ousadia e etc., Deus mostra para ele que não era bem assim. Deus tira a atenção dele do que era físico, do que era visível e coloca de fato o seu olhar naquilo que estava dentro, além das aparências. Então, o Senhor fala isso para Samuel. Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo pela altura, pela beleza, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então Davi, diferentemente de seu irmão Eliabe e de seus outros irmãos, não tinha um porte atlético, não era um soldado de elite, não, era apenas um pastor de ovelha. Mas tinha um coração de servo, tinha um coração obediente, tinha um coração que se quebrantava diante de Deus e que reconhecia a total e absoluta soberania de Deus sobre a vida dele. Então não foi à toa que Davi mais tarde foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, eu quero desafiar você. Primeiro, a você ir além das aparências. Segundo, você ser algo além das aparências. Sabe, ir um pouco além da superfície. Descobrir o que é que está de fato dentro das pessoas. E também não ficar apenas preocupado com as aparências, mas gerar essência em Deus. Nós não podemos seguir adiante julgando pessoas, marginalizando pessoas, tratando como se fossem inferiores, só porque elas são diferentes. Sabe, só porque elas são diferentes. Eu sou diretor de uma escola e tenho várias crianças especiais. E as maiores demonstrações de amor e afeto que eu recebo são delas. Um amor puro, sincero, verdadeiro. E eu amo passar por elas, abraçar, conversar com elas, brincar com elas. E às vezes nós ficamos tão focados na aparência ou coisa parecida. Então nós precisamos ir além, ir mais fundo, porque você vai ter as maiores experiências talvez com as pessoas que você menos pensava que seria com elas ou imaginava que seria assim. Então nós precisamos estar dispostos a nos voltar para dentro de nós, abrir o nosso coração, dar acesso a pessoas que talvez estarmos tendo algum tipo de bloqueio, barreira, e também sermos pessoas confiáveis, irmos além e sermos mais que uma aparência física, sermos mais que um rostinho bonito, sermos mais que um belo corpo ou coisa parecida. Então é tempo de amarmos, é tempo de obedecermos o mandamento do Senhor e vivermos algo mais profundo do que esta sociedade tão superficial que nós estamos vendo hoje em dia, que não passam de imagens e vídeos para redes sociais. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Tocar os seus corações, ó Deus, de forma mais profunda. Espírito Santo de Deus, visita agora cada homem, cada mulher que está me ouvindo. Deus, que os teus filhos possam entender esta palavra e ir além da superfície. Em dias, ó Deus, onde se valoriza tanta aparência, tanto aquilo que se vê, que os teus filhos entendam que o que de fato vai importar para o Senhor é a essência que nós carregamos dentro de nós. Que o Senhor possa ministrar cada homem, cada mulher nesta manhã. E aqueles que têm se sentido inferiorizados, ridicularizado, abandonados, rejeitados, ó Deus, que nesta manhã eles entendam que para o Senhor, eles é tão importante quanto qualquer outra pessoa. Que eles, ó Deus, são a menina dos olhos do Senhor, que o Senhor mandou o seu Filho para morrer por eles, que eles têm muito mais valor que este mundo inteiro, que eles se sintam amados pelo Senhor. Pai, que assim seja nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.